Meus irmãos, a paz do Senhor. Coisa boa nós estarmos juntos mais uma noite para louvarmos ao Senhor nosso Deus, recebermos da sua poderosa palavra. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, abra comigo, por favor, livro dos Salmos, e o número do Salmo é o número 20. Salmo de número 20. Estou grato a Deus por estar aqui em Itapuã mais uma vez. Obrigado, pastor Eduardo, por nos permitir aqui estarmos de novo, né? A ADNV é a minha igreja, né, aqui em Vila Velha. Você acredita, pastor, que tem lugar que eu chego, o pessoal pergunta, como é que está a sua igreja? Eu falei, qual igreja? Eu falei, ADNV. Eu falei assim, oficialmente não é não, né, mas... Pastor Vinícius já nem apresenta mais a gente, né, mas tudo bem. Estou em casa, me sinto em casa de estar com os irmãos aqui. Muito bom nós estarmos juntos para louvarmos ao Senhor. Livro dos Salmos, número 20, todos acharam? Digam forte, amém. Amém. Vamos nos pôr em pé para fazer uma leitura muito bonita. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei todo o Salmo. Diz assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Quem pode dizer glória a Deus pela leitura da palavra? Se assente, por favor, mantenha a Bíblia aberta e redobre a atenção para mim. Meus irmãos, a leitura do texto bíblico que nós fizemos é de um dos salmos mais lidos, mais lindos, mais conhecidos das Escrituras. Quando nós olhamos para os salmos, que são louvores, uma literatura poética, nós precisamos entender uma realidade. Diferentemente dos livros históricos, que, como o próprio nome sugere, estão contando histórias, o livro dos Salmos, a poesia, de um modo geral, traz mais do que uma história. Traz o sentimento de quem viveu aquela história. Traz o sentimento dos personagens envolvidos. E por isso que no livro dos Salmos nós encontramos salmos de arrependimento, de angústias, de dúvidas, de gratidão, de exaltação a Deus, salmos de vitórias, porque eram os sentimentos dos seus autores, dos seus compositores. É por isso também que alguns salmos são orações, que embora sejam proferidos de forma de cântico, em forma de cânticos, mas na verdade são orações. Este salmo aqui, do Salmo de número 20, é uma oração. E quando foi que esta oração foi feita, em que contexto, em qual ocasião, qual foi a motivação desta oração? Este salmo é um salmo de Davi, e é uma oração feita, um louvor composto, antes de uma guerra, antes de uma batalha. Entenda este salmo como um salmo entoado na nação de Israel, durante o reinado de Davi, antes de Davi sair para uma guerra, antes de Davi enfrentar uma batalha. A Bíblia diz que Davi enfrentou muitas guerras, Davi lutou inúmeras batalhas, e essas batalhas são mencionadas na Escritura como batalhas do Senhor ou guerras do Senhor. O que demonstra que as batalhas que Davi enfrentou não eram batalhas por ganância territorial,
não eram batalhas por vaidade pessoal, mas as batalhas que Davi enfrentou eram para defender o território que Deus havia dado ao seu povo. Eram batalhas para defender a nação escolhida de Deus no Antigo Testamento. Então, as batalhas que Davi enfrentava não eram batalhas por ambição, mas eram batalhas para proteger a nação de Israel. Se aquela nação era o povo escolhido de Deus, se aquela terra que o Senhor havia lhes colocado foi o Senhor que lhes deu, proteger essa nação, proteger esse território, era considerado uma guerra do Senhor. Por isso Davi lutou tantas guerras no Antigo Testamento. O livro do Deuteronômio, no capítulo 20, estabelecia que todas as vezes que um rei fosse sair para uma guerra, primeiro ele precisava buscar a Deus. E é isso que Davi está fazendo. Este cântico, esta oração, é feita antes dele sair para lutar mais uma destas guerras. A primeira lição que nós aprendemos, olhando para esse contexto, é que Davi não vai para uma guerra para depois buscar a Deus, mas ele busca a Deus antes de lutar a guerra. Um dos grandes problemas nossos é que nós nos lembramos de Deus, muitas vezes, só no meio da guerra. E isso quando a guerra já está quase perdida. E eu vim dizer para você que Deus não quer ser lembrado por nós lá no final da batalha, quando tudo parece perdido. Deus não quer ser lembrado por nós quando tudo parece que vai dar errado. Não. O Senhor quer ser lembrado por nós antes das guerras, antes das batalhas, antes das lutas. Tem gente que na hora dos problemas, ele foge do altar. Na hora da luta, ele foge da presença de Deus. Na hora da luta, ele corre da igreja, vamos contextualizar, mas Davi está me ensinando que é diferente. O crente, diante das provações, diante das lutas, diante das adversidades, ele não corre do altar, ele corre para o altar. E é isso que Davi está fazendo. Ele está buscando a Deus antes de enfrentar essa batalha. E como é que ele busca a Deus, pastor? Ele vai buscar ao Senhor no santuário em Jerusalém. É bem verdade que Davi não teve o privilégio de construir o templo em Jerusalém, mas ele trouxe a arca de Deus para a cidade, colocou debaixo de uma tenda, estabeleceu a ordem dos sacerdotes, e Davi tinha ali um local onde ele podia buscar a Deus, um local onde ele podia orar, e é isso que ele está fazendo. Quando ele chega nesse lugar, quando ele chega nessa tenda onde estava a arca de Deus para buscar ao Senhor, ele se depara com uma cena inusitada. Qual é, pastor? Ele percebe que a nação, ou boa parte dela, pelo menos os líderes da nação, estavam ali reunidos, esperando pelo rei. Se você olhar esse texto com muita calma, você verá que do versículo de número 1 ao versículo de número 5, é o povo que está orando, é a nação que está orando. Se você olhar o verso 6, verso 7, verso 8, é Davi que está orando. Se você olhar o verso 9, você verá que todos estão orando juntos. Então é uma oração que começa com o povo, continua com Davi e é concluída com toda a nação. O que a Bíblia está mostrando é que não é uma oração só de uma pessoa, não é a oração só de um rei, não é a oração só de um líder, é a oração de todo o povo de Deus reunido. E a segunda lição que eu aprendo com esse texto é que esse texto mostra para nós que há poder quando nós oramos juntos e com o mesmo propósito. Vou repetir, há poder quando nós oramos juntos e com o mesmo propósito. Há poder quando nós deixamos as nossas vaidades de lado, o nosso egoísmo de lado, nossa soberba de lado, e entendemos que o reino é maior do que a minha vontade, que o reino é maior do que eu, e que o coletivo é maior do que o individual. Nós estamos vivendo uma época em que o mundo está totalmente dividido em grupos, em partidos, em conflitos e em tantas ideologias, mas a igreja de Deus segue unida com o mesmo propósito.
propósito. E a igreja entende que enquanto Israel estava unida em nome de Davi, que era o rei que unia essa nação, a igreja está unida em nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós entendemos que há poder quando nós oramos juntos e com o mesmo propósito. É isso que o povo está fazendo. Agora perceba como é a oração deste povo. Está com a sua Bíblia aberta, versículo 1, ou verso 1, porque estamos no Salmo. Quando Davi chega no santuário, o povo começa orando da seguinte forma: o Senhor te ouça no dia da angústia. O povo olha para o rei e diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Por que esse texto começa com dia de angústia? Porque ninguém queria uma guerra, ninguém queria um conflito, mas existem guerras que são inevitáveis, existem batalhas que nós não queremos, mas não temos como evitá-las, não temos como correr destas guerras, não temos como correr desses conflitos. Mas já que chegou o conflito, já que chegou a batalha, o povo olha e diz assim: rei, que o Senhor te ouça no dia da angústia. Ou seja, o tempo de guerra, o tempo de batalha era chamado de dia de angústia. A guerra era angustiante, a batalha era angustiante. E talvez você vai rir um pouquinho, mas esse texto me leva a pensar que esse povo olhava para a guerra com angústia. E me leva a refletir como nós encaramos as guerras da nossa vida, como nós encaramos as batalhas da nossa vida. Por que estou dizendo isso? Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que adora uma guerra, tem gente que ama um conflito, tem gente que ama um embate. Você não pode olhar para a pessoa não, se ela estiver no culto, mas você vai lembrar dela. É aquela pessoa que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. É gente que gosta de conflito, irmão. Tem gente que procura confusão, tem gente que procura o embate, procura o conflito. Irmãos, eu me lembro uma vez que uma irmã passou por mim, diante de uma situação aleatória, e ela disse assim: fulano só me trata assim porque não me conhece, porque se me conhecesse não me tratava desse jeito. É gente que gosta de briga. Aí falta pouco falar assim: o dia que eu descer da cruz, eu fiquei pensando, é melhor o dia que você subir, que descer, você já desceu há muito tempo. É gente que gosta de briga, gente que gosta de conflito. Só que o povo olhava para a guerra não com alegria, o povo olhava para a guerra como angústia, porque nós não queremos conflitos, porque nós não queremos guerras, porque nós não queremos batalhas. Lembra do que Paulo escreveu em Romanos 12, 18? No que for possível, quando depender só de vocês, tenham paz com todos os homens. Nós não queremos conflitos, porque nós não somos agitadores, nós somos pacificadores. Nós não chegamos para piorar conflitos, nós não chegamos para fomentar conflitos, nós não chegamos para aumentar as divisões, para aumentar os cismas. Não, nós chegamos para trazer paz no ambiente que nós estivermos. E eu quero ser boca de Deus para dizer para você que aonde você chegar, o conflito não vai aumentar, que aonde você chegar, a guerra não vai se expandir, que aonde você chegar, o problema não vai piorar. Não, você não é problema naquela casa, você não é problema naquela vizinhança, você não é problema naquela empresa, você não é problema naquele ministério. Que aonde você chegar, que a paz que excede todo entendimento chegue junto com você. Aleluia. Nós não somos de guerra, nós somos pacificadores. Davi não queria uma guerra, o povo não queria uma guerra, mas se ela chegou, se o dia da angústia chegou, porque o dia da angústia chega, porque o dia de conflitos chega, porque o dia de situações adversas bate à nossa porta. Não é o que ele queria, mas se chegou, olha o verso 1: o nome do Deus de Jacó te proteja. Está dizendo: eu sei que você não queria, mas se a guerra chegou à sua porta, tenha certeza, o Senhor chegou primeiro. Quando nós falamos de nome na Bíblia, nome traz toda a essência
de quem é aquela pessoa. Quando está dizendo o nome do Deus Jacó, está dizendo que quem Deus é te proteja, que quem Deus é esteja contigo. E é curioso que não diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas usa um termo muito curioso, diz o Deus de Jacó. Agora olhe para mim, dentre tantas razões que eu poderia te dar, vou lhe dar uma. Por que Deus de Jacó? Porque se tem um personagem na Bíblia que enfrentou batalhas, esse sujeito foi o tal do Jacó. Jacó enfrentou muito problema, irmão. Desde o ventre, Jacó já estava enfiado em briga. Porque no ventre da mãe, ele e o irmão já brigavam no ventre da mãe. O irmão nasceu, ele nasceu agarrado, segurando o calcanhar do irmão. Desde pequenininho, Jacó já estava enfiado em briga. Quando ficou mais velho, enganou o pai, mancomunado com a mãe, enganou o irmão, uma confusão. Só que Jacó tinha um negócio. Jacó arrumava briga e fugia. Arrumou problema com Esaú, fugiu. Chegou lá na terra de Labão, arrumou problema com o tio, fugiu. Tudo Jacó resolvia fugindo. Jacó nunca encarava o conflito. Até o dia que Jacó se encontrou com Deus. Porque no dia que Jacó se encontrou com Deus no Val de Jaboque, está tão acostumado a fugir, mas naquele dia ali, ou melhor, naquela noite, ele não fugiu. Lutou com o anjo a noite toda até o dia amanhecer. E o anjo disse, eu vou embora. Não, o senhor não vai enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Jacó. A partir de hoje não serás chamado mais Jacó, mas será chamado Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Daquele dia em diante, Jacó nunca mais fugiu. Daquele dia em diante, Jacó nunca mais correu. Daquele dia em diante, Jacó nunca mais se escondeu. Quando a Bíblia está dizendo o nome do Deus de Jacó te proteja, está dizendo, eu sei que você não queria um conflito, mas se o conflito chegou, assim como Jacó parou de fugir, o Senhor vai te dar força e você não vai fugir dessa batalha, você não vai fugir dessa guerra, você vai permanecer e vai prevalecer. Deixa eu liberar uma palavra profética para você essa noite. Você não vai fugir, você não vai entregar os pontos, você não vai jogar a toalha, você não vai pedir para sair. O Senhor vai te dar força e você vai até o fim. Você não vai desistir da tua família, não vai desistir dos teus filhos, não vai desistir do ministério que o Senhor te deu. Se a guerra chegou, você é soldado de Deus que não fugirá, que não correrá, porque o Senhor dos exércitos está contigo. Aleluia! Não é o que Davi queria, mas se chegou, que o Senhor te fortaleça e que você não fuja. Davi continua ouvindo a oração do povo. Qual que é a oração? Olha o verso 2 e o verso 3. Primeiro 2, diz assim, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Por que isso? Porque Davi estava onde? No santuário, ali na tenda que ele colocou a arca. Ele está indo para a guerra e o povo está orando. Quando você estiver lá, que a bênção de Deus, que a presença de Deus que está aqui, que daqui o Senhor te envie socorro, o Senhor te ajude lá. E mais do que isso, verso 3, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Irmão, isso é tão poderoso, ouça-me. Porque é muito comum nós sermos lembrados nas conquistas. Mas igualmente comum é nós sermos esquecidos nas guerras. É muito comum se lembrarem de nós nas nossas conquistas, mas também é muito comum se esquecerem de nós nas nossas guerras. Quer saber uma hora que você é lembrado? Faz uma festa de casamento. Faz uma festa de aniversário de filho. Irmão, aparece parente que você nem sabia que tinha. Gente de tudo quanto é lugar. Só que a nossa vida não é feita só de festa. Nossa vida não é feita só de comemorações. Existem as guerras. E quando chegam os momentos de guerra, tem gente que parece que esquece da gente. Esquece onde você mora, esquece seu telefone.
Não liga nem para saber se você está bem. É comum nós sermos esquecidos nas guerras. Só que o texto está dizendo, aqui é para os pentecostais, olha o verso 3. Se durante a guerra, Davi, você se sentir esquecido por alguns, que o Senhor se lembre das tuas ofertas. O que o povo está dizendo? Na hora do conflito, saiba de uma coisa: muitos podem te esquecer, mas o Senhor se lembra. O Senhor se lembrará de ti. O Senhor não se esquecerá de você. O Senhor não te abandonará nessa guerra. Irmão, eu sinto Deus aqui essa noite, e o Espírito Santo me dá autoridade para dizer isso para alguém. Deus não se esqueceu de você nessa guerra. Deus não se esqueceu de você nesse conflito. Eu sei que tem hora que você olha para um lado e para o outro e pensa: Deus, eu estou sozinho. Mas a palavra do céu é: você não está sozinho. Eu não me esqueci de você. Eu não te deixei sozinho nessa guerra. Por que Deus não deixa Davi sozinho na guerra? Porque Davi é alguém que no tempo de paz busca Deus. E ouça isso e leve para casa, nunca se esqueça. Seja fiel a Deus em dias de paz, porque Deus será fiel a você em dias de guerra. Eu estou dizendo essa noite: busque a Deus, consagre sua vida ao Senhor, honre a Deus. Está tudo dando certo, as portas estão abertas, família está ok, saúde está boa, as coisas estão acontecendo. Honre a Deus. Honre a Deus. Muitas pessoas esquecem de Deus no tempo de paz, esquecem de Deus nos tempos bons, e só lembram de Deus nos dias maus. Inverta isso. Está tudo dando certo, honre a Deus. Honre a Deus com a sua família, com as suas finanças, com o seu trabalho, com o seu ministério, com os seus filhos, com o seu casamento. Honre a Deus. Porque o dia de guerra vai chegar, e no dia que a guerra chegar, o Senhor se lembrará de você. O Senhor se lembrará de você. Eu sinto Deus aqui, e Ele me manda dizer a você: Ele se lembra das tuas ofertas, Ele se lembra das tuas orações, Ele se lembra das tuas lágrimas, Ele se lembra da tua dedicação, Ele se lembra da tua fidelidade. Aquilo que é esquecido na terra está registrado na eternidade. O Senhor se lembra. Se lembra. Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor nesta noite? Honre a Deus, porque o Senhor se lembrará da tua fidelidade. É isso que o povo está orando, que o Senhor se lembre das tuas ofertas. Olha o verso 5, verso 4. O povo diz assim, é o povo ainda que está orando por Davi. Ele diz: conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Irmão, isso é lindo demais. Está dizendo assim, que o Senhor, Davi, realize, cumpra o que está no seu coração. Por que isso é tão importante? Porque eu disse no início do sermão que Davi não lutava guerras por vaidade, mas as guerras que Davi lutava eram as guerras do Senhor. Ou seja, toda aquela situação não era para a glória de Davi. Toda e qualquer vitória, Davi atribuía a glória a Deus. Por isso que o povo ora, que Deus cumpra o que está no seu coração. Porque Davi era alguém, você mesmo conhece o texto, que era um homem segundo o coração de Deus. E aí me leva a fazer uma pergunta muito importante. Será que Deus pode realizar o desejo do nosso coração?
Será que Deus pode revelar, cumprir os planos que estão no nosso coração? Por que estou dizendo isso? Porque, irmão, tem muitas pessoas que querem determinadas vitórias, não é para a glória de Deus, mas é para a sua própria glória. E eu sei que glória a Deus vai diminuir agora, mas deixa eu apertar aqui. Irmão, se for para minha glória e não para a glória de Jesus, que eu perca a guerra. Porque existem situações. Ah, pastor, é um dia de vitória, eu vim aqui buscar minha vitória. Então, ouça isso. Existem situações que Deus tem que nos fazer perder. Não é ganhar. Porque a vitória vai fazer mais mal do que a derrota. Pô, já viu aquela pessoa que o coração dela está tão contaminado nas batalhas, que ele fica assim, eu sei que você vai lembrar de alguém, mas não olha não, tá? Nem manda mensagem no WhatsApp, você faltou o culto, ó, Deus falando aqui. Faz isso não, faz isso não. Mas já viu aquela pessoa que fica assim, Deus vai me honrar e fulano vai ver. Tem? Mas fulano vai ver. Vai sentar na primeira fileira. Não, se tem, não. O dia que fulano enxerga, vê a minha vitória. Irmão, é um motivo fútil. Tem gente querendo vitórias que não precisa para agradar pessoas que sequer ele gosta. E eu vim ser boca de Deus para dizer para você, se é para a nossa vaidade, que a gente perca. Se é para o nosso ego, que a gente perca. Se é para o nosso eu ser massageado, que a gente perca. Porque evangelho não é massagear meu ego, não é massagear meu eu, não é me colocar num pedestal. Todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas nos trazem alegria, mas a glória pertence somente ao Senhor. A glória pertence somente a Deus. E eu creio, Deus vai ser glorificado na sua casa. Deus vai ser glorificado no seu trabalho. Deus será glorificado na sua família. Deus será glorificado nessa situação. A gente luta as batalhas, mas a glória pertence ao Senhor que nos dá a vitória. É Deus, não é a gente. Deus podia mostrar o que estava no coração de Davi, porque ele fazia para a glória de Deus. Aí o povo continua a sua oração, olha o verso 5, o povo diz assim, nós nos alegraremos pela tua salvação, é a certeza da vitória, e em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Oh, coisa linda! Em outras traduções está escrito assim, em nome do nosso Deus, levantaremos ou hastearemos bandeiras. Oh, coisa poderosa. Que bandeira é essa? Pendão e bandeira são a mesma coisa? O que é isso? Você já viu aqueles filmes ou aquelas séries antigas que mostram os exércitos indo para as guerras? Geralmente alguém vai na frente levando um bandeirão com o símbolo da nação ou o símbolo do rei. Muitas nações tinham isso. Mas eu vou dizer para você que Israel era diferente. A bandeira deles não era um bandeirão escrito Jeová, não. Muito menos um bandeirão escrito Davi. Que bandeira eles tinham? Você lembra daquele episódio lá de Êxodo 17? Quando Moisés estava lá no alto da montanha e o povo estava lá embaixo, liderados por Josué, lutando contra os amalequitas. A Bíblia diz que, enquanto Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Ele abaixava as mãos, o povo perdia. E Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés, que segurava a vara em suas mãos, e o povo venceu a guerra. Aquele texto termina dizendo assim, e Moisés levantou um altar, e deu o nome deste altar, Jeová Nissi, que significa, o Senhor é a nossa bandeira. Quando o povo diz, isso aqui é para os pentecostais,
em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, estão dizendo: Davi, nós não vamos levantar um bandeirão escrito Davi, não, nós vamos levantar altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Nós temos tanta certeza que você vai voltar em paz dessa guerra, que nós já estamos preparando o altar do culto e ação de graça. Oh, irmão, eu estou dizendo para você, isto é profético, que se Deus estiver contigo nessa batalha, já prepara o culto em ação de graça, já prepara o culto em gratidão, já prepara o culto em louvor e adoração ao Senhor. E este altar não é para exaltar Davi, este altar não é para exaltar Josué, esse altar não é para exaltar homens, o culto é para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Ele é a nossa bandeira. Aleluia. Ele é a nossa bandeira. Isso é o que o povo pede. Eu disse a você que do verso 1 ao verso 5 é o povo. Agora no verso 6, Davi começa a responder. E olha a resposta dele. A resposta dele é linda. Quando ele vê o povo reunido, quando ele escuta essa oração, ele diz no verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Agora eu sei o resultado dessa guerra. Agora eu sei que a vitória já está garantida. Sabe por que ele diz isso? Ouça-me. Porque até então ele não sabia o resultado do conflito. Ele tinha dúvidas em relação à guerra. Pastor Davi tinha dúvidas. Ô irmão, nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer que nunca teve dúvidas. Nenhum de nós. Eu sou o primeiro. Nós temos dúvidas, nós temos inseguranças, nós temos incertezas, nós somos seres humanos. Isso faz parte de quem nós somos. Nós sentimos medo. Quem nunca entrou numa situação que parou e falou: Deus, e agora? Senhor, o que farei? Como vou sair dessa situação? Isso gera dúvidas, incertezas, inseguranças. Só que ouça isso e leve para casa. Nós temos um diferencial. Qual é, pastor? A dúvida bate à nossa porta? Bate. A insegurança chega? Chega. Só que nós temos a oportunidade de irmos no altar de Deus. E quando a gente busca Deus, quando nós entregamos tudo no caminho, tudo aos pés do Senhor, quando nós entregamos tudo no altar de Deus, a gente chega no altar com dúvida, mas sai do altar com certeza. A gente chega com insegurança, mas sai seguro. A gente chega sem saber o desfecho, mas sai dizendo: o Senhor me dará a vitória. Davi chegou com dúvidas, mas saiu do altar dizendo: antes eu tinha dúvida, antes eu tinha incerteza, antes eu tinha insegurança, mas depois que passei no altar, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, agora sei que vai dar certo, agora sei o desfecho, agora sei o que vai acontecer. Aleluia. Eu estou pregando esta noite que este culto é você vindo no altar de Deus, que essa noite é você buscando a Deus em primeiro lugar na tua vida, e Deus está dizendo: da mesma forma que Davi chegou de um jeito e foi embora diferente, você não vai voltar para casa do mesmo jeito essa noite. Você pode ter chegado com dúvida, com incerteza, com insegurança, mas Deus está dizendo: você vai embora dizendo: agora sei que o Senhor está comigo, agora sei que o Senhor está comigo, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quantos têm essa certeza? Quantos têm essa certeza? Quantos têm? Aleluia! Oh, glória a Deus!
deixa as dúvidas no altar. Diga, deixa as dúvidas no altar. Diga, deixa o medo no altar. Deixa a insegurança no altar. Deixa tudo isso no altar. Vai embora seguro. Vai embora confiante. Vai embora crendo que o Senhor está contigo. Vai embora acreditando que o Senhor não te abandonou nessa guerra. Eu sinto Deus aqui. Levante essas duas mãos aí agora. Deus está dizendo: sai espírito de medo, sai espírito de temor. Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia, de ousadia, de ousadia. Você não vai recuar nessa guerra. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Por que Davi tinha medo e insegurança? Vou lhe dizer, porque os reis de Israel eram proibidos, dentre tantas coisas, eles eram proibidos de ter cavalos. Curioso, né? O livro de Deuteronômio diz para nós, em Deuteronômio 17, que os reis não podiam acumular para si cavalos. O rei que quebrou isso, desobedecendo a voz de Deus, a palavra de Deus, em tantas coisas, essa foi uma. E acabou tendo a coleção de cavalos, foi o filho de Davi, Salomão. Mas, até Salomão, os reis não tinham cavalos. E os outros exércitos, geralmente, iam para as guerras, com cavalos e com carros. Aquelas carroças, aquelas bigas de guerra. E o povo de Deus ia como? A pé. Agora imagina a cena. Vindo um exército, pastor Eduardo, com cavalos, com carros, e o povo de Deus indo a pé. Quem olha para uma cena dessa pensa o quê? Me permite usar a linguagem bem popular? Deu ruim. Já era. O outro exército tem carros, tem cavalos, e esse monte de camponês está indo a pé. Como é que esse povo vai vencer a guerra? Por isso que Davi passa primeiro no altar. Porque depois que ele passa no altar, ele sai com tanta certeza, dizendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, que ele olha para o seu exército e diz assim: não tem cavalo, não tem carro, não tem, mas e daí? Verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É Ele que é a nossa força, Ele é o nosso recurso. Nós não temos carros, nós não temos cavalos, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que vem contra nós. Aleluia! Isso é tão poderoso, irmão, sabe por quê? Porque carros e cavalos fala de força e velocidade. Os exércitos que tinham carros e cavalos eram mais fortes e mais velozes. Davi, quando diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, ele está dizendo: Deus é a nossa força, Deus é a nossa velocidade. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus está conosco, com menos recurso, nós faremos mais e faremos mais rápido. Não, vou falar, não. Nós faremos mais e faremos mais rápido, porque o Senhor está conosco. Eu estou pregando essa noite que com menos recurso Deus pode te fazer mais e fazer mais rápido, fazer mais e fazer mais rápido. Deus é a sua força, Deus é a sua velocidade, porque o recurso do mundo é limitado, mas o Deus que está contigo é o Todo-Poderoso, que nunca perdeu a batalha, e está dizendo: eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Aleluia! O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa velocidade.
Só isso, Davi? Não. Olha o 8. E esse 8 é lindo demais. Na batalha, alguns podem se ferir? Podem. Acontece. Porém, eu só vou ler. Eu acho impossível a gente não dar um glória com esse texto que diz assim: alguns podem se ferir? Podem. Alguns podem ser atingidos? Podem. Desistir? Jamais. Porque uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Ferido a gente pode ser. Atingido a gente pode ser. Acontece, nós estamos na guerra. Porém, ficar prostrado, jamais. Ficar no chão, jamais. Uns são atingidos, se encurvam e caem. Mas olha você de pé aqui. Não, deixa eu falar de novo. Você já passou tanta guerra, irmão. Você já enfrentou cada gigante. Você já enfrentou cada situação. Você já passou por cada vale. Que tem gente que lutou guerras muito menores que a sua e está caído até hoje. Tem gente que enfrentou guerras muito diferentes da sua, guerras semelhantes à sua, e está parado até hoje. Mas você passou por muitas guerras, passou por muitas batalhas, e olha você de pé na presença de Deus, mais um culto. Olha você de pé na presença de Deus, mais um ano. Eu estou pregando para gente que chegou a pensar: Deus, será que eu chego no meio do ano? A palavra de Deus para você não é só no meio, vai chegar no final, vai passar o próximo, porque uns podem se encurvar e cair, mas você vai se levantar e vai permanecer de pé. Nós não ficaremos prostrados, nós não ficaremos caídos, porque o Senhor nos fortalece. O verso 9 termina com o povo todo num coral cantando: salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Agora olhe para mim para eu terminar a mensagem. O Salmo 20 é um salmo escrito antes da guerra. Agora uma curiosidade: o Salmo 21 é o salmo depois da guerra. Curioso, né? Por que isso é lindo? Irmão, isso é tão lindo. Porque se Davi perde a guerra, ele não pode escrever o 21. Mas se ele escreveu o 21 é porque ele voltou da guerra. E quer uma razão para dar uma glória? Quem coloca Deus no início sempre tem um cântico de vitória para o final. E qual é o cântico de Davi no Salmo 21? Eu só vou ler, eu nem vou ler tudo. Vou ler do 1 ao 7. E eu acho impossível você ficar sentado na sua cadeira, porque Davi começa assim, voltando da guerra: o rei se alegra em tua força, Senhor. Na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhes o desejo do seu coração, e não deixou de atender a súplica dos teus lábios. Pois o provê das bênçãos a tua bondade, põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e o Senhor deu, largura de dia sempre e eternamente. Grande a glória da tua salvação, de honra e majestade o revestiste, pois o abençoastes para sempre. Tu o enchestes de alegria com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará, nunca vacilará, nunca vacilará. Oh. Oh glória! Oh glória! Oh glória!